Nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre a economia dos coelhos da escola austríaca. Mais um vídeo da série dos absurdos que a gente ouve por aí no YouTube Nomics, né? Da injúria que isso daí me causa, né? Porque é um negócio realmente triste, né? Na verdade, essa ideia de economia dos coelhos não é só da escola austríaca, não. Ela também está muito presente no que a gente chama de economia neoclássica, né? Que é um negócio mais mainstream, né? E os grandes economistas neoliberais ou liberais brasileiros também usam muito, né? Não é impossível você encontrar esse tipo de baboseira em colunas de grandes jornais, né? Então a ideia da economia dos coelhos é relativamente simples, né? Então imagine que a nossa economia funciona como se a gente produzisse coelhos, né? E ao longo do tempo a gente tem a opção de comer os coelhos, né? Consumir os coelhos, como diria um economista, ou deixar os coelhos, ou poupar os coelhos para que eles se reproduzam, né? E a grande característica dos coelhos é que eles se reproduzem rapidamente, né? Então, quanto menos você consome seus coelhos, mais os coelhos se reproduzem e, portanto, mais coelhos você tem no futuro, né? Então, o truque desse modelinho simples é simplesmente dizer que consumir no presente é muito caro, né? Porque na medida em que você está sacrificando mais coelhos no futuro, você poderia parar de consumir eles agora, deixar eles se reproduzirem e consumir mais coelhos no futuro. Então você sacrifica, né? Você tem uma preferência intertemporal ruim, né? Como diria um economista. Você prefere, se você é muito curto prazista, você prefere comer todos os seus coelhos hoje e quando chegar lá, é um pouco o negócio da cigarra e da formiga, né? Quando chegar lá na frente você não vai ter coelhos para consumir, porque você, em vez de ter poupado os seus coelhos, vejam vocês como funciona a cabeça de um economista, meu Deus do céu. Ao invés de você ter poupado os seus coelhos, você comeu todos os seus coelhos, né? Então, enfim, é isso, essa ideia ridícula, né? Esse modelo que, por incrível que pareça, é o pilar do pensamento, inclusive, de grandes economistas liberais de hoje, que é uma ideia completamente estapafúrdia, né? Obviamente que a economia não se comporta como uma produção, um consumo, uma poupança de coelhos, né? Esse é um modelo ruim, né? Existem outros modelos muito melhores, né? Então, a economia é muito mais complicada do que isso. A gente precisa fazer modelos mais complexos que deem conta de explicar por que as pessoas não investem, né? Por que não há investimento produtivo. Esse é um grande desafio no Brasil, né? Nosso grande problema é que a gente não tem um estoque de capital grande, né? Com conteúdo tecnológico relevante. Isso se deve fundamentalmente ao problema dos nossos empresários não investirem, né? Então o grande problema do Brasil é falta de investimento, falta de capacitação tecnológica, né? Falta de investimento em empresas capazes de conquistar o mercado mundial, de construir coisas sofisticadas e tecnologicamente complexas, né? E na economia dos coelhos, a resposta que se dá para isso é que estamos nós todos comendo nossos coelhos hoje e, portanto, a gente não consegue poupar coelhos, e o grande problema do Brasil seria essa falta de poupança, né? Que é um absurdo completo, né? A grande dificuldade nossa é justamente como encontrar estímulos para que haja investimento empresarial verdadeiro aqui no Brasil, né? O fato das pessoas pouparem mais, ou até mesmo da taxa de juros cair, que não tem nada a ver com poupança, mas que tem a ver com a administração da política monetária, com a liquidez do sistema. Até mesmo hoje, né, que a gente está com o juro muito baixo, a gente não encontra esse estímulo para investimento. Se quiserem, podemos discutir ambiente empresarial brasileiro, eu acho que isso é da maior relevância, né, coisas de tributação, regulação, tudo isso é muito relevante, né? Mas o fato é que ao poupar, né, as pessoas não induzem os empresários a investir, né? Essa quebra desse automatismo que é muito importante que a gente entenda, né? Quando você decide não jantar fora num sábado à noite, ou quando você decide deixar de ir ao cinema, que você está, portanto, poupando, você não vai estimular empresários a investirem mais, né? Aliás, muito pelo contrário, provavelmente quando o consumo cai, né, quando há forte queda de consumo, isso acaba desestimulando o investimento, né? Então, na prática, essa ideia de que você poupa o coelho e ele se reproduz, ela é completamente ridícula e é um modelo completamente inadequado para entender a realidade de qualquer economia. Então a gente precisa focar na questão da reprodução dos coelhos, né? Por que os coelhos não se reproduzem no Brasil, né? Qual é o problema com os coelhos brasileiros que eles não conseguem se reproduzir? Ou seja, dito de outra maneira, qual é o problema que a gente tem no Brasil que nos impede de investir, né? De investir com força, de investir, de construir nova base de capital, né? Com tecnologia avançada,
com ocupação de capacidade ociosa e assim por diante, né? Então aí que está o foco. Né? E tem várias questões que explicam isso, né? Eu diria que no momento a gente tem uma ociosidade gigantesca, né? Então está tudo meio que vazio no Brasil, as fábricas, as lojas, os restaurantes, então a gente tem um excesso de capacidade ociosa enorme, né? Por isso os empresários não investem, isso é uma explicação. Outra delas é que a gente está perdendo a corrida tecnológica mundial, então a nossa indústria está praticamente desaparecendo, né? Quando a gente olha no resto do mundo, a gente vê que o motor do investimento produtivo relevante ele tem a ver com setores que têm intensidade tecnológica, né? E tem a ver também com empresas que estão na fronteira, brigando por espaço para produzir os bens mais sofisticados, com maior conteúdo tecnológico. Né? E o Brasil está muito atrás disso. Então, o fato da gente ter deixado a nossa indústria implodir, né? Houve uma implosão do PIB, né? da economia brasileira em 2014, 15 e 16, por uma série de motivos que não dá tempo aqui de explicar, mas o fato de da economia ter implodiu nossa indústria, e a gente perdeu a corrida tecnológica, a gente está perdendo a corrida tecnológica, especialmente para os asiáticos, para os chineses, né? E isso tira a nossa capacidade de investimento, né? Os empresários perderam o bonde, né? Então eles não têm o domínio tecnológico, o conteúdo tecnológico, a rede de clientes e fornecedores, especialmente no mundo, né? Com integração no mundo, que eles precisariam ter para conseguir investir produtivamente, né? Para conseguir ter lucros, né? Quem faz esse motor é o empresário, não é o consumidor, né? Porque essa economia de coelhos parece que quando o consumidor, que enfim é um coitado, né, no limite, é um cara que pode comprar uma bicicleta ou não comprar uma bicicleta, pode sair para almoçar ou não sair para almoçar, essa é a alçada de decisão de um consumidor, né? Então o consumidor é um cara muito pequenininho no capitalismo, perto do empresário no sentido de risco que o empresário toma, né? O consumidor não toma risco nenhum, ele é simplesmente um cara que, na melhor das hipóteses, ele pode se alavancar, se endividar para consumir mais, mas isso não vai resolver a vida de uma economia capitalista que quer se desenvolver, quer se sofisticar, né? Então, quem leva isso adiante, né, é o empresário, né? E o grande desafio é entender por que o empresário não investe mais, né, no Brasil, por que ele não se alavanca mais e, vamos dizer assim, mergulha em investimentos tecnológicos e mais sofisticados e tenta ganhar mercados não só no Brasil, como no mundo também. Então não tem nada a ver com uma questão de poupar, né? O problema do Brasil não é a falta de poupança, o problema do Brasil é a falta de investimento, né? E poupar mais não vai fazer com que os empresários invistam mais, né? Esse é o pulo do gato, né? Já que estamos aqui nas metáforas de animais, né? Então a economia dos coelhos, que os economistas gostam muito de usar, da escola austríaca, dos neoclássicos, né? De que essa ideia de que quando você poupa, você tem mais recursos disponíveis para serem investidos, né? Isso é de economia dos coelhos, né? No sentido de que você não come o seu coelho, e aí o seu coelho fica lá se reproduzindo, e olha que beleza, daqui a alguns anos você vai lá e chega lá no seu quintal, que você tem uma criação de coelhos, você terá muitos coelhos e você se tornou um país rico, né?